Olá, estamos aqui para mais um vídeo especial para você, leitor da Bíblia, que quer aprender espanhol. Eu sou Jamilson Rodrigues e eu tenho muito conteúdo aqui para te passar hoje nesse vídeo, ok? Então eu te convido para começarmos a nossa apresentação. Vamos lá? Muito bem, o tema de hoje é aquele medo. Você já sentiu aquele medo de se apresentar e falar a respeito de um determinado conteúdo, de um determinado assunto, que você sente que você não tem pleno domínio do assunto, pleno conhecimento daquilo que você precisa falar? Você já sentiu aquela situação, aquele mal-estar? Pois é, isso é muito comum quando a gente está aprendendo o idioma. Muito comum. Você tem aquela necessidade de se comunicar, né? E a gente costuma dizer que dá aquele branco, na verdade. Você diante de uma situação e você precisa falar, você quer falar e você não consegue. Gente, é muito difícil, é muito difícil. Já passei por isso, tá? Me lembro bem, primeira viagem minha à Bolívia, eu tinha uma apresentação para fazer e era um tema. Na verdade, eu tinha muitas coisas para apresentar. Basicamente, era uma aula que eu tinha que dar, mas eram muitas informações, muitas informações. Eu conhecia o assunto, eu conhecia, só que eu conhecia em português. O meu conhecimento daquele assunto era em português. Era uma primeira viagem. Eu me lembro bem, nós começamos a fazer as viagens à Bolívia e na primeiríssima viagem eu não fui. Eu não fui, eu não tinha segurança. E aí eu fui numa segunda ou terceira viagem, viajei para a Bolívia. Ou seja, o medo é uma coisa que congela. Medo é uma coisa que congela. É impressionante. Eu já passei situações assim na minha infância, particularmente. Eu tive muitos momentos assim. Então, e todo mundo, o medo é próprio do ser humano. Até os animais também têm uma sensação assim, é muito nítida, né? O predador, a caça e o predador. Então, quando você se vê diante de uma determinada situação, você tem que fugir, porque você vai estar exposto a o perigo é iminente. Então você tem que fugir para se salvar. É uma sensação difícil, você tem que se preservar. Mas diante de uma situação como essa que eu comento aqui, de você se apresentar diante de um público, de pessoas com quem você tem que tratar um determinado assunto, é muito difícil, porque você quer falar e você não consegue, a palavra não vem, a expressão não vem e você se perde. Eu vejo isso acontecendo com os meus amigos que querem falar espanhol e aí se perdem, né? E aí na hora de falar espanhol, aí inventa, vem a invenção de moda, né? Como eu comentei no outro vídeo, né, de um amigo meu, vou aqui contar a história mais uma vez, porque talvez você não viu o vídeo, né? A gente estava numa das viagens, foi uma das viagens à Bolívia, essa viagem foi a Cochabamba, e nós tínhamos um amigo muito dedicado, muito esforçado. Ele normalmente ele ia à frente porque tinha disponibilidade de tempo, e aí ele foi à frente alguns dias antes para organizar o local, a questão logística o local que nós íamos fazer, era uma escola militar em Cochabamba, e ele tinha que organizar todas as coisas, ver o melhor local, o auditório, cadeiras, o quadro, o palco. Então, todas as coisas que são necessárias para que o evento saísse tudo bem, saísse da melhor forma possível. Então, nós tínhamos esse amigo
uma pessoa muito dedicada, muito esforçada e gostava de tudo isso, claro. Então ele foi e lá na organização, ele arrumando as cadeiras, então ele usou a expressão, vamos arrumar aqui as axílias. Axílias? Ele juntou, ele juntou duas coisas, né? Ele juntou a expressão que ele mais ou menos entendeu que era do espanhol, que eram cílias, e aí ele juntou com o que ele imaginou que devia ser aquecílias. A gente fica assim, mas não, como e por que razão juntar duas palavras de idiomas diferentes para formar uma outra palavra? Então, é aí que acontece quando você está diante de uma determinada situação e aí vem o medo, e aí inventa moda, né? Inventa e aí sai essa situação difícil. Conta-se a história dele também, numa das feiras lá de Cochabamba, né, que ele queria comprar um determinado produto para uma pessoa, e aí ele comentou, não, eu quero para me poça. E por que isso aqui, para dizer me poça? Não, então você imagine do que eu estou te falando, né, de quem eu estou te falando, a respeito de outra pessoa de quem esteja falando, mas isso tudo são histórias, nossas histórias de viagens à Bolívia, dos nossos mais de 20 anos atrás. Então, mas ele era uma pessoa que não tinha medo, ele saía falando do jeito que ele queria falar, do jeito que ele imaginava que estava certo, mas aí fica feio. Aquela pessoa que você vai apresentar um projeto, você vai apresentar um seminário, você vai apresentar uma aula, se você é um profissional de nível, você tem uma responsabilidade. E aí você está diante daquela responsabilidade, como é que você vai falar? Como é que você vai falar? Então aí vem aquela situação de, como a gente diz, né? É aquele branco, né? Trava, congela. Você congela diante da situação. E aí você não fala absolutamente nada, e você gagueja, Então, essa situação é a situação do medo. O medo congela. O medo congela. Mas como é que se enfrenta isso? Como é que se enfrenta isso? Então, é preciso, e claro, volto a dizer, você, leitor da Bíblia, você que quer aprender o idioma espanhol, nós estamos aqui com o objetivo, eu preciso sempre dizer isso, porque vai que uma pessoa pega esse vídeo solto e aí vai fazer consideração a respeito do que nós estamos fazendo. Eu tenho que falar aqui mais uma vez, nosso propósito aqui é aprender o idioma espanhol, na letra do texto bíblico, na letra. Não estamos aqui fazendo curso bíblico, ok? Isso é muito importante dizer. Isso aqui não é curso bíblico. Isso não é curso bíblico. E nem é um curso regular também, não é aquele curso regular com aquelas historiazinhas, aquele formatozinho tradicional. Não, isso aqui é diferente. Isso aqui é a experiência vivida de mais de 20 anos de viagens a 18 países dos 22 que falam espanhol no mundo. São 18 países pelos quais eu viajei. Mais de 20 anos viajando. Então é aqui a experiência vivida, transmitida e com muitas histórias. Já contei muitas histórias. Hoje, por sinal, até para poder ilustrar aqui, hoje eu escaneei a maioria dos passaportes. Eu vou escanear o último passaporte, que é o passaporte atual, vou escanear amanhã para você trazer aqui informações, contar histórias de primeira viagem a tal país, a primeira outra viagem, a viagem tal, assim. Então eu tenho muitas histórias para contar. Então eu escaneei todos os passaportes para trazer informações aqui para você. Então é a experiência, veja bem, a experiência de mais de 20 anos viajando por
18 países que falam em espanhol, cujo idioma é o espanhol, ok? Então, essa experiência vivida é que eu quero trazer para você. Inclusive aqui eu quero aqui comentar a respeito das pessoas que estão compartilhando comigo aqui algumas informações muito bem-vindas as informações, os comentários são muito bem-vindos, o compartilhamento aqui, eu quero aqui fazer menção dessas pessoas, alguns estudantes de carreira universitária que fazem espanhol em determinadas, não sei aqui a pessoa que está fazendo o curso de espanhol, em que fase está do seu curso, mas tem professor, tem alunos, tem interessados diversos, pessoas ligadas a instituições religiosas. Eu quero te dizer que aqui é para todos vocês. Aqui é o lugar certo para nós compartilharmos experiências, histórias e, claro, mais que tudo, aprender o idioma espanhol através da Bíblia, ok? Então você que faz o curso universitário de línguas e se dedica focado no espanhol, você não usa a Bíblia lá da universidade, na verdade. Você não usa a Bíblia lá, não é? Porque lá o curso é um outro curso, é um curso regular, com histórias e contextos dentro de todo um formato diferente, um formato acadêmico, voltado para determinados enfoques. Não é? Você que é estudante do curso regular de espanhol, você faz um curso, um cursinho de idiomas, também aquele mesmo formato, aquele formato tradicional, aquela historinha, aquela coisa. Aqui é diferente. Aqui é diferente, nós conhecemos, tanto é que eu já comentei. Se você é leitor da Bíblia, se você é leitor assíduo da Bíblia, se você conhece a Bíblia, você vai estar muito bem aqui, porque nós vamos trazer uma história e você vai lembrar da história. É claro que eu tenho um texto bíblico hoje. Hoje eu trouxe duas versões. Uma versão que um amigo me fez comentário, que prefere essa versão. Então eu vou trazer essa versão mais uma vez e vou trazer uma outra versão para nós compararmos, porque nisso nós vamos adquirindo mais conhecimento, nós vamos fazendo comparações, as comparações são úteis. Na vida, se você tem uma coisa que compara com outra, isso tem importância. Você tem valores, você tem características especiais, o que significa uma coisa, o que significa outra, qual o peso disso, qual o peso daquilo, qual o valor disso, qual o valor daquilo. Então, as comparações são muito úteis. Então, vou trazer hoje um texto da versão antiga, Reina Valera 1909, e vou trazer uma versão mais atualizada da Bíblia, em espanhol, do mesmo texto, ok? Mas o que acontece? Nós, diante das situações, nós muitas vezes não sabemos nos posicionar, nos comportar, especialmente como eu estava comentando aqui, a respeito do medo. O medo congela. E agora, como fazer? Como é que eu vou me sair disso? Então, voltando, é preciso você... às vezes, eu vou trazer aqui uma situação no texto bíblico que eu não quero aqui entrar agora, porque na hora do texto bíblico vai ser melhor comentar. Mas voltando aqui, a experiência que nós estamos trazendo aqui é a experiência de mais de 20 anos viajando por esse país. Dos 22 países que falam espanhol, eu viajei para 18. Viajei para mais alguns países que cujo idioma não é o espanhol, pouquíssimos países, mas a grande experiência de viajar por países que falam espanhol. Então muitas experiências. Eu quero trazer para cada vídeo, eu quero trazer uma experiência, eu quero trazer uma história a respeito de uma ou de outra coisa, claro que fazendo a combinação disso com o texto bíblico, porque aí vai ser mais dinâmico, vai ser mais atrativo, a gente vai fazer uma relação mais ampla do texto, da história, para a gente poder fixar melhor o assunto. E eu sempre deixo
para você, que você faça um comentário, que você traga uma contribuição, que você faça uma sugestão, que você faça digamos assim, um deverzinho de casa, deixa um deverzinho de casa para você fazer, porque isso é útil para você que quer aprender o idioma espanhol. Perfeito? Então, voltando à questão do medo, o medo muitas vezes é uma sensação diante de uma situação que é irreal. Na verdade, nós construímos uma determinada coisa, normalmente pavorosa, normalmente uma situação irreal, gigantesca, e diante disso nós travamos, nós nos congelamos, nós não andamos, não conseguimos fazer. Eu já passei isso algumas vezes na vida, me lembro bem disso na universidade, fazendo medicina, e eu me lembro, eu estava no quarto ano de medicina, e eu tive uma situação diante de uma matéria, e olha, eu precisava demais ter resultado naquela matéria. E eu estudei. Eu me lembro bem, inclusive, bem no início da carreira, bem no início da carreira universitária, passar a noite inteira estudando, noite inteira. Eu fui para casa de um amigo em Guadalupe, Rio de Janeiro, interior na Baixada Fluminense. Então, fui para a casa dele e nós estudamos a noite inteira, Chega uma hora que você não consegue mais, não consegue raciocinar, você não consegue pensar, você só pensa uma coisa, eu quero dormir, eu quero descansar, deixa esse negócio para lá que eu não aguento mais. Então, é aquela situação. E aí, só que no outro dia você vai ter que enfrentar a situação, você vai ter que enfrentar o problema, você vai ter que encarar a dificuldade. E claro, obviamente, você monta um cenário, você monta uma situação irreal, gigantesca, absurda, perigosa, tudo de ruim. Tudo de ruim, você começa a pensar, e aí você pensa assim, eu não vou enfrentar. Primeira coisa que você pensa, não vou enfrentar. Segunda coisa, não, se eu enfrentar, eu vou ser derrotado. Então, essa situação. Particularmente, eu gosto muito, né? Eu sou médico e gosto muito dessa área mental. Né? É uma área assim. Inclusive tem um filme muito interessante a respeito desse assunto. Eu não vou falar de filme aqui, é claro, né? Mas eu vou falar sobre uma situação que eu vi no filme, um filme que trata de doença mental. Os personagens eram personagens com doença mental e eles comentam no filme assim, um falando para o outro. Dois pacientes de doença mental. E eles assim, não, as pessoas pensam que nós somos anormais. Mas nós somos normais, os anormais são eles. Então, o doente mental, ele vive a realidade dele. Então, você, diante desse seu problema que você põe na sua cabeça, que você imagina que é real, na verdade, para você é real. Para você é real. Só que essa realidade é uma realidade, não é uma realidade de fato. Não é uma realidade de fato. E aí o que acontece? Você vive essa realidade, eu já passei por situações muito interessantes atendendo esse tipo de paciente. Eu me lembro muito bem, atendendo no ambulatório em Pinheiral, eu atendi uma senhora e ela contava, né, ali séria, e é sério, e claro, você não pode rir, você não pode achar graça de forma nenhuma, você tem que entrar na história, é como se fosse uma criança que começa a contar e você entra porque a criança não pode ser o adulto, mas o adulto pode se tornar a criança, assim como o doente mental. Você não pode trazer ele para a realidade, é você que entra na realidade dele. E aí a senhora contando que ela tinha um namorado, e o namorado no avião, e ela percebia quando ele queria falar com ela, e ele falava com ela, e ela se comunicava com ele, mesmo no avião. Assim, gente, mas que mente fértil,
não é? Então ela via, então na TV, então às vezes ele estava na TV, ele falava com ela através da TV e mandava mensagem, ela falava, ela entendia que ele estava falando com ela. Então é a realidade daquela pessoa, daquele paciente. E muitas vezes nós criamos essa realidade também, diante de uma determinada situação. Criamos uma realidade e, claro, nós vamos reagir de acordo com essa realidade que nós criamos. O texto bíblico tem exatamente esse contexto hoje. E, claro, estou trazendo tudo isso porque qual é a sua realidade? Qual é a realidade de fato? A realidade de fato que nós precisamos entender. Você precisa aprender espanhol. Isso é o fato. Isso é a realidade nua e crua. Você precisa falar espanhol, melhor dizendo. Não vou nem dizer que você precisa aprender, você precisa falar espanhol. Você vai estar na sua apresentação, você vai estar naquele seminário, você vai estar naquela palestra, você vai estar naquela reunião, você vai estar naquela reunião com o seu superior, com o diretor-geral da empresa lá no outro país, só fala espanhol, e você está do lado de cá, naquela reunião virtual, e você tem que apresentar, e você precisa falar espanhol. E agora? E agora? E o medo de errar? E o medo de falar uma coisa que não é de fato o que precisa ser dito? E agora como fazer? Então, diante de tudo isso, antes da reunião, aí vem o medo. Antes da reunião, aí você cria o monstro. Você cria o monstro. E aí congela, né? E aí sente tudo, aí o intestino funciona mal, a cabeça dói, aí você sente fome, sente desespero, e dor de cabeça, e uma série de coisas. Uma série de coisas. Começam a vir os sintomas, os sinais e sintomas, não é? E começa aquela sudorese, suando completamente, e não consegue controlar, e algumas pessoas às vezes chora, desespera, entendeu? E, tudo pode acontecer, tá? E eu volto a dizer, eu já passei por isso na vida. E só tem uma saída diante disso, você enfrentar o que está lá fora. E o texto é muito interessante. O texto é muito interessante porque ele fala exatamente a Bíblia tem texto para tudo, tem texto para tudo, tá? Então você, leitor da Bíblia, não importa qual seja o grupo que você faz parte, não estamos aqui fazendo distinção de grupo de forma nenhuma. Aqui o aprendizado do idioma espanhol é para leitores da Bíblia, que gostam da Bíblia, e se você gosta da Bíblia, se você lê a Bíblia, esse é o lugar certo. Se você não gosta da Bíblia, ok? O curso tradicional está aí. Então aqui é para quem gosta de Bíblia. Agora, se você não gosta do tradicional, a Bíblia eu vou fazer. Eu vou fazer esse curso aqui, eu vou aprender, nesse ritmo aqui com Jamils perfeitamente. Mas a história bíblica é muito interessante. Olha o texto bíblico, Provérbios, capítulo 22, versículo 13, versão Reina Valera 1909 e versão Nueva Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva. Então, eu trouxe essas duas versões, então uma versão bem antiga e uma versão bem atualizada, para nós compararmos o contexto. Não é uma comparação literal, não é uma comparação literal. Essa palavra quer dizer isso? Não. É uma expressão que ela pode ser transformada em outra expressão para dizer a mesma coisa, para significar a mesma coisa. Isso você pode fazer quando você está falando. Então você está falando uma determinada coisa e se você entendeu que não ficou claro, muda um pouco, transforma, usa outros verbos, usa outras expressões para tentar explicar a mesma coisa. Só não pode falar portunhol. Não vai me inventar de falar aquele espanhol horroroso, porque não pode, aí não serve. Então, vamos aqui ao texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 13, que fala a respeito desse detalhe do medo do monstro criado irreal,
e que nos congela, que congela, ok? Porém, mostro aqui aprender, falar bem, falar fluentemente o espanhol, ok? Diante da situação iminente, urgente que você tem diante de você e você passa por essa situação aqui. Provérbios capítulo 22, versículo 13, versão Reina Valera 1909, diz assim: Dice el perezoso, el león está fuera, en mitad de las calles seré muerto. Uau! Veja bem, veja bem, veja bem. Vamos ler a versão Nova Bíblia Viva. Depois a gente faz um comentário aqui sobre o que nós trouxemos, já colorimos aqui nessa parte inicial. Vamos lá, Nova Bíblia Viva. Al perezoso no le faltan excusas. Hay un león allá fuera. Hay un león allá afuera. Dice, me matarán en la calle si salgo. Olha só. Então, vamos lá. Então nós temos uma palavra perezoso. Então já fiz comentário sobre os detalhes de uma palavra como essa. Então nós vamos ter a letra Z, que vai ter som de S. A letra S entre duas vogais, que vai ter som de 2S para nós que falamos português. Ou seja, uma pessoa, como muitos dos meus amigos que querem falar espanhol e querem falar espanhol com carga de português, aí a gente chama de portunhol, ele vai dizer o seguinte, nem vai falar disse, vai falar disse, não é disse, aí é portunhol, disse, não é disse, é disse, ele, e aí meus amigos também que falam espanhol, portunhol, ele fala el, não é el, não é el, é ele, disse, ele, perezoso. Olha bem, tem Z, tem S e o som sai igual. Perezoso. Perezoso. Dice el perezoso. El león está fuera. Veja que num texto a expressão é fuera, no outro texto está afuera. Então, você já pode imaginar. Então, eu posso usar os dois. Perfeitamente. Vai ser compreendido. El león está fuera. E no outro texto diz, hay un león allá afuera. Ok? Perfeitamente. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui gramaticais. Gente, aqui não é curso de gramática. Não vamos ficar aqui nos aprofundando em gramática, porque gramática tem que ter paciência para estudar gramática. Não vamos aqui ficar fazendo aulas de gramática, perfeito? Então guarda e você vai observando, ok? Você vai aprendendo. Imagine o pai ensinando para a criança de 2 anos gramática. Meu filho, presta atenção. Este verbo, ele é um verbo irregular. Então, ele tem essa... Não, de jeito nenhum. Então, não é aqui esse lugar não, tá ok? Tá, aqui nós vamos vendo, observando, prestando atenção e avaliando, comparando. É aqui e é desse jeito que nós vamos fazendo. Dice el perezoso, el león está fuera. En mitad de las calles seré muerto. Veja que tem outro detalhe aqui, interessante. Num texto, quando fala de mitad, ele fala em mitad. No outro texto, ele já fala um pouco diferente, já fala assim, veja só. Al perezoso no le faltan excusas. Hay un león allá afuera. Dice, me matarán en
em Lacádia. Em Lacádia. Ok? Na verdade, falei de mitar, mas era calhas que eu ia comentar. Ok? Perdão aqui. Então, em mitad de las calles seré muerto. E no outro texto, me matarão em la calle si salgo. No primeiro texto não está claro que é se salgo, ou seja, se eu sair para fora, sair para fora ficou legal, né? Sair para fora, ou seja, se eu sair, né, de dentro da casa para o lado de fora, ou se eu sair da casa, se eu começar a explicar pode ficar mais complicado, né? Se eu sair da casa do lado de fora, eu vou ser morto. Então, essa era a consideração do texto. Mas então, vamos lá. Qual era o monstro? O monstro é o leão. No texto. Qual é o monstro no seu caso? O monstro no seu caso é a reunião. O seu monstro é a reunião. O seu monstro é a apresentação. O seu monstro é você ter que enfrentar essa situação que está diante de você. E aí, como é que você faz? Sabe como é que você faz? Fazendo. E se não faz? Se não faz, é perezoso. Perezoso. Então você tem que se organizar. Falei isso em outro vídeo. Se organiza. Coloca as coisas em ordem. Trabalha. Trabalha. Olha, eu estou aqui. São quase meia-noite que eu estou gravando esse vídeo. São quase meia-noite. Depois de um dia de trabalho, de atividades. Eu estou aqui trazendo conteúdo para você. Sabe por quê? Porque é importante para você, é importante para mim. Não pode, então esse leão não pode ser leão. Esse leão tem que ser um ratinho, tem que ser uma barata. Tem que ser uma barata, uma cucaracha. Ok? Por quê? Porque senão o leão ele vai te vencer. Então, presta atenção. Então você tem responsabilidade, você tem compromisso. Não pode ser um perezoso. Não há como ser um perezoso. Necessita cambiar de atitude. Necessita cambiar sua atitude. Necessita cambiar sua conduta. Necessita fazer um cambio de vida, um cambio em sua mente, para assumir uma nova condição. Necessita assumir. Não há como ser um perezoso frente a essa situação, frente a essa condição que necessita de assumir uma responsabilidade. Então, que pode dizer? Que você entenda que não há leão afuera. Não há leão allá afuera. Não há. Por quê? Primeiro, que você não vai ser um perezoso. Você vai assumir sua responsabilidade, você vai assumir o que deve assumir e você vai ser vitorioso em sua responsabilidade. Então, é isso que você precisa entender, porque se você faz isso, você vai alcançar o resultado que você precisa alcançar. Ok? Então, para terminar, vamos voltar mais uma vez ao texto. Provérbios 22, versículo 13, que diz: Disse el perezoso, versão Reina Valera 1909. Disse el perezoso: El león está fuera. En mitad de las calles seré muerto. Versão Nueva Bíblia Viva. Al perezoso no le faltan excusas. Hay un león allá afuera, disse. Me matarán en la calle si salgo. É muito interessante aqui, porque são expressões muito parecidas, mas dentro de um contexto de letra, a história é diferente, ok? Então, por exemplo, disse el perezoso, el leão está fora. O perezoso está dizendo que o leão está lá de fora. Se é verdade ou não é verdade, não estamos aqui para questionar. No outro texto, diz o seguinte: al perezoso não lhe faltam excusas. É como se ele tivesse o seguinte: o que ele estava dizendo lá, aquilo lá é uma excusa.
é outra coisa, né? Aqui, falando de português, vou falar escusa. Não vai me ler escusa, ok? Não me leia escusa. Excusa. Excusas. E o som do plural, ele é quase inexistente na forma de falar. E aí eles identificam se nós somos brasileiros ou não, ok? Porque a gente vai falando assim, excusas. Eles não falam desse jeito, ok? Excusa. O plural está muito na escrita. No linguajar, no dia a dia, não tem muito plural. É compreensível, é compreendido que o plural existe o plural, tem uma entonação discreta do S, mas não al perezoso não lhe faltam excusas. Não, isso é para português, isso é para quem fala brasileiro, português brasileiro, ok? Então não funciona dessa forma. Há um leão allá afuera, disse, me matarão em la calle si salgo. Então você vai percebendo a forma. Então, eu já percebi, eu me lembro bem, assim, só para terminar aqui o comentário, eu dava plantão no hospital aqui, hoje eu estou aqui no interior do Rio de Janeiro, e eu vivi nessa cidade aqui vivi 10 anos nessa cidade, e eu dava plantão no hospital, principal hospital da cidade, e começando a aprender espanhol, fiz a minha primeira viagem à Bolívia, outra viagem à Bolívia, e eu tinha um amigo militar, gente boa demais da conta, gente boa demais. E não posso falar o nome dele porque ele tem um nome muito importante. Eu não sei se ele era de família tão importante, mas o sobrenome dele era muito importante, muito tradicional, principalmente no meio militar. E aí eu me lembro bem que eu voltei da viagem com toda a carga, porque eu presto atenção, isso é muito importante, você prestar atenção em como se fala. E aí eu voltei falando o espanhol, já pegando o jeito do espanhol, né? Então, voltei falando no jeito que o boliviano falava. Ah, meu amigo me corrigiu. Não, não é assim não. Aí ele foi, botou o plural bem colocado. Só que não é assim que se fala lá. Não é assim. Você vai falar no formato, como nós falamos aqui, no nosso jeitão, né? Sair para fora, entrar para dentro. Tá entendendo? Então, você não vai falar errado. Você não vai falar com os vícios. Como eu tenho um amigo que pega vício do lugar onde viaja. Não vão pegar vício. Mas você também não vai querer falar excusas. Né? É o carioca querendo aprender espanhol e falando espanhol no carioquês. Não vai fazer isso. Então você vai ter que se submeter ao formato do idioma que você está aprendendo, ok? Então, esse foi mais um vídeo que eu trouxe aqui para você. Eu estou falando um pouquinho mais baixo, com mais controle, para não incomodar quem está no quarto ao lado. Mas eu espero que tenha sido proveitoso para você. Espero o seu comentário, espero sua sugestão. Faz dever de casa, pega esse texto, compara, busca outras expressões e me manda sugestão. Se você fizer comentário, se você trouxer uma contribuição, vou fazer vídeo específico, como eu tenho feito comentário aqui de alguns que têm se comunicado comigo, mandado sugestões. Então, se você fizer, vou fazer. E se você quiser, ainda vou falar do seu nome aqui. Se você quiser, claro, se você quiser só fazer o comentário e você já mesmo não fala meu nome, tá tudo bem, mas eu vou certamente fazer um vídeo aqui com base na sua sugestão, no seu comentário, ok? Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. Um abração, nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Um abração, felicidades.